Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje eu quero incentivar vocês com a história de um bombeiro, de um grande amigo que tenho. E estamos aí na véspera de fazer as grandes provas do final do ano. Você vai fazer a FUVEST, você vai fazer o UERJ, e nesse final de semana vai ter prova para o CFO, para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. Então eu cheguei à conclusão de que hoje a melhor maneira que eu poderia incentivar vocês seria contando a história de um bombeiro. Tá no meu blog, chama o Verso e o Reverso, né? Então, o último texto que eu fiz é sobre Nelson Panúcio Cereja, um grande bombeiro, né? E vamos a ele. O que aprendi com Cereja? Eu deveria estar surpreso pela notícia na TV. Bombeiro salva bebê por telefone. Isso se não tivesse conhecido o Corpo de Bombeiros por dentro. E lá a gente aprende coisas como: alguém ainda pode se esforçar outros 30% quando não aguenta mais. Ou temos que correr para o lado oposto das pessoas que estão fugindo de um lugar quando tudo dá errado. Ou ainda, somos chamados quando nenhum outro se predispôs a resolver a situação, seja ela qual for. Lembro que vi na telinha o mesmo sorriso cativante que conheci nos meus primeiros anos de profissão. Um tal de Nelson, que em nossa segunda casa se apresentava como Cereja. Só para vocês terem uma ideia da figura, basta dizer que ele acabou detido simplesmente porque era incapaz de perder uma piada. Um cara que costumava elogiar os companheiros com singelo: até que você não é tão burro, só carrega a carroça por diversão. Ou ainda que conquistou o coração de minha mãe com menos de 30 segundos de papo. Os bombeiros de Nova Friburgo tinham em seu bojo caras geniais em diversos aspectos da profissão. Tinham não, deixa eu botar no presente. Tem. Há um dito que no corpo de bombeiros pode se encontrar do palhaço ao astronauta. Minha primeira impressão logo o colocou na posição de bufão. Por outro lado, anos depois ele confessou que pensava que eu teria aprendido a soltar pipa no ventilador e jogar bola de gude no carpete. O tempo se encarregou de nos mostrar o quanto estávamos errados. O fato é que, ao ser deslocado para o famoso Forte Apache da Serra, assim que me formei aspirante oficial, eu tinha toda a teoria socada na minha cabeça. Concomitantemente, anos de tropa levaram meu amigo a ter o que chamamos de manha, algo que não se conquista em apenas uma manhã. Um dia após um socorro que não havia sido exatamente um sucesso, perguntei aos componentes da guarnição o que havia ocorrido de errado. Todos os outros silenciaram. Cereja, no entanto, nunca foi adepto da ideia de que quando um superior hierárquico fazia uma pergunta sobre o desempenho, o mais prudente seria elogiar. Teve a gentileza de me chamar no canto e disse o que passou a ser meu lema desde então: se quiser ser ouvido, fale baixo. Só os verdadeiros amigos nos ensinam isso. Também posso dizer que só um sábio é capaz de acalmar uma família enquanto mobiliza um socorro e explica com altruísmo gigante o que fazer para salvar um bebê. Pelo tempo que passou, acredito que esse menino deva estar beirando a adolescência. Se fosse ele, rezaria todo santo dia por um velho bombeiro que foi instrumento nas mãos de Deus para que ainda tenha o sopro da vida. Bem, é isso. Mas como isso se aplica para você que vai fazer a prova? Há uma coisa que está sendo desprezada hoje em dia, que é o tal do ritual de passagem. Se a gente tivesse nascido numa tribo aborígene, ao chegar lá aos 12, 13 anos de idade, não sei, alguém ia largar a gente no meio do mato. Se sobrevivesse, voltava. Se não sobrevivesse, paciência. E
Eu sei que essa coisa de fazer prova para concurso e para vestibular não é fácil para ninguém, mas é um dos últimos rituais de passagem que ainda tem na sociedade. E isso vai lhe trazer um ganho independente do que aconteça. Você vai lá e faz a prova. A luta é tua. O ganho é seu também. Ah, mas se não passar, ganha-se muito também. O problema é que nós criamos uma cultura em que só a vitória imediata ela é aceita. Eu lembro que eu era molequinho, devia ter lá meus 6 anos de idade, eu estava vendo um filme japonês, aqueles filmes de monstrinhos, Jiraiya, Ultraman, Spectroman, National Kid, não sei. Eu sei que o monstro vencia. Aí na hora que vai dar a propaganda, eu vou embora para casa chorando. Eu estava vendo TV na casa dos amigos. Depois, os amigos foram falar comigo, Remo, ele ganhou, ali era só um momento. Não tinha como ganhar daquele jeito. Há uma coisa nesse tipo de filme, né? Eu costumava falar até pro meu filho, quem ganha todas é só herói de filme, de série japonesa. A gente ganha e a gente perde. Tem aquela música que o Sinatra e Elvis cantam de uma maneira maravilhosa, My Way. E nessa posição que eu tô agora de velho, que já passou por isso tudo, eu posso dizer a mesma coisa que a música diz. Eu também tive minhas perdas, o meu naco de perdas. Conforme as lágrimas secam, eu acho hoje tudo tão interessante. O quanto eu cresci com cada uma das minhas vitórias e com cada uma das minhas derrotas. E é isso, é essa barreira que vocês vão encontrar agora. Não tem como ter uma luzinha vermelha que de repente tudo muda e você acorda de um sonho e no final dos contos, não, na verdade você ganhou, foi só um pesadelo. Não, a gente perde e perde sério, tá? A gente perde coisas muito mais importantes. Na minha vida já perdi pai, já perdi mãe, já perdi emprego, já perdi concurso, já perdi de tudo. E isso valoriza cada uma de nossas vitórias. Então vai chegar um determinado momento em que, pelas coisas que você está passando, pelas coisas que vai passar, em que você vai poder dizer, isso me pertence. Eu costumava falar que quando estava chegando a prova para a qual eu realmente me preparei, para a qual estava pronto, e as pessoas falavam assim, olha, Remo, são mais de 3.000 e tantos candidatos e só 30 vagas. Aí eu falava, não, são 29 vagas para os outros. Mas eu me permiti dizer isso depois de ter perdido um monte de coisas e de ter realmente me preparado. E é interessante que nem sempre a vida vai te dar chance de se preparar para tudo que vier. Às vezes acontece justamente o contrário. Você tem que encarar as coisas mesmo quando você não está pronto. E foi interessante que eu comecei a dar aula de inglês, por exemplo, meio que por um acaso. Eu apareci numa escola lá, vem cá, tá precisando de professor de física? Não, já tem. Tá precisando de professor de matemática? Já tem. Você dá aula de português? Eu pensei, não é sério. Não tem condição de dar aula de português. Ah, a gente tem uma vaga aqui para dar aula de inglês. Cara, eu não estava pronto. Tudo bem, vamos dar aula de inglês. O inglês dá para encarar. A mesma coisa quando tive a chance de ser tradutor e intérprete na corporação. Fui falar, vi um grupo de australianos, aí o chefe do Estado Maior veio conversar comigo. E aí, Remo, dá pra acompanhar os caras? Eu, sim, senhor.
Dá para fazer tradução de texto? Sim, senhor. Dá para ser tradutor-intérprete ali, se por um acaso a gente não tiver condição de pagar, você vai lá e vai ser tradutor-intérprete. Cara, não tinha condição nenhuma. Sim, senhor. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu me joguei naquela empreitada e a partir daquele momento me preparei alucinadamente. Os caras iam chegar daqui a 10 dias, voltei a estudar inglês com uma pressão absurda para que eu pudesse estar pronto. Você que chegou aqui e levou a sua preparação a sério, tem que entender que passar para um vestibular e para um concurso, depois de uma preparação séria, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Você vai passar direto nesse concurso agora. Ou não. Se for ou não e você está se preparando de verdade, vai ser no próximo. Porque nós aprendemos e crescemos quando estamos prontos para encarar o desafio. É como se fosse uma escada. A Lucilena Galvão do Acrópole fala isso. Você anda no plano, tranquilo, beleza. Se você encontra algo para crescer, você tem duas opções. Ou você fica batendo ali indefinidamente, porque você não quer crescer, ou você suporta as dores do crescimento, porque crescer é doloroso, para poder chegar no próximo patamar. Então, eu não estou propondo para você um caminho leve, suave, de paz e tranquilidade. Eu te proponho uma luta. Eu te proponho que quando você encontrar a parte vertical, a da subida, a da dor, a do desgaste, que você vai adiante. Porque não tem nenhuma luzinha vermelha que vai acender no herói de filminho de monstro japonês, não. Cada uma de suas vitórias vem depois da luta. E olha, se o mundo é injusto, não perca de vista que estudar é um ato revolucionário. É você não se conformar com um sisteminha de castas em que você vai ter que ser exatamente o que se espera de você. Você pode ir adiante, quebrar os ciclos nefastos da sua vida, mudar de perspectiva, ser a melhor versão do que você pode ser para poder alcançar. Aí sim, a gente vai poder falar sobre merecimento. Combinado? Então, vão lá, esculacha na prova e depois me conta aqui. E se você tiver que sair do canal, que seja para você me dizer: Remo, desculpa, mas eu não vou estudar mais física e matemática contigo, porque meus desafios mudaram, porque eu passei para onde eu queria. Combinado? É isso. Como eu digo sempre, lute, persevere e vença. E aquele abraço.